aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre competência legislativa sobre processo administrativo. Quem, afinal, pode legislar sobre essa matéria do processo administrativo? Notem que a questão da processualidade na administração pública é muito afetada por essa distribuição de competências dentro da nossa federação. Esse assunto tem gerado inúmeros debates, inúmeras dúvidas e alguns problemas no dia a dia, porque não é sempre tão clara a competência nessa matéria. O que nós temos que ter em mente é que o artigo 21, inciso 1º da Constituição da República prevê uma competência privativa do Congresso Nacional para editar leis sobre direito processual. Então vejam, o artigo 21, inciso 1º da Constituição da República afirma que o Congresso tem uma competência privativa para direito processual. Essa expressão direito processual gera uma série de debates. Por quê? Porque não se diz claramente se a competência do Congresso está limitada ao processo judicial ou se essa competência abrange tanto o processo judicial quanto o processo administrativo. Então, a expressão genérica do artigo 22, inciso 1º, gera muitas dúvidas, sobretudo a respeito das competências dos estados e municípios para criarem leis próprias nessa matéria do processo administrativo. Podem ou não os estados e municípios criar lei própria sobre o processo administrativo? Vejam, o entendimento que hoje se consolidou, e eu diria que é o predominante a respeito dessa questão, é o de que o processo administrativo, por ser um processo essencial ao exercício das funções estatais mais variadas, é um assunto inerente à autonomia federativa. Notem bem, todo ente do Estado brasileiro, que forma o Estado brasileiro, seja um ente federal, estadual ou municipal, utiliza o processo administrativo para suas mais variadas funções. Nós vemos processo administrativo nos concursos, nós vemos processo nas licitações, nós vemos processos punitivos, nós vemos processos no fomento, na regulação, na polícia administrativa e assim por diante. E isso nos mostra que o processo administrativo é essencial para a autonomia de cada ente que compõe a federação. E exatamente por isso, deve cada ente da federação tratar do seu processo administrativo. Se nós dessemos ao Congresso, como diz lá o artigo 22, inciso 1º da Constituição, a competência para legislar, inclusive sobre o processo administrativo, nós automaticamente estaríamos retirando dos estados e municípios um poder extremamente importante que diz respeito à sua autonomia de funcionamento e de organização. E por isso, o entendimento predominante a respeito dessa questão é o de que aquela expressão direito processual, prevista no artigo 22, inciso 1º da Constituição, deve ser interpretada de modo a excluir o processo administrativo. Em outras palavras, quando o artigo 22, inciso 1º, se refere a processo, ele está, na verdade, se referindo ao processo judicial exclusivamente. A expressão direito processual não abrange, ali no 22, inciso 1º, o processo administrativo. E isso significa, portanto, que a União criará a sua lei de processo administrativo federal, como efetivamente o fez, e criou a Lei 9784, de 1999, como sua lei geral. Os estados criarão suas leis de processo administrativo estadual e os municípios criarão sua lei de processo administrativo local. No entanto, apesar de ter se consagrado esse entendimento de que a competência para processo administrativo é de cada ente da federação, de cada esfera política da federação, o que nós verificamos é um movimento de nacionalização das normas de processo administrativo. Nós verificamos que muitas leis recentes tentam
trazer normas de direito administrativo criadas pelo Congresso Nacional e que se estendem para outros entes da federação. O melhor exemplo para mostrar esse fenômeno é a LINDB. A LINDB foi recentemente alterada. Em 2018, inseriram-se na LINDB vários artigos novos tratando de interpretação e aplicação de normas de direito público, principalmente de direito administrativo. E o que nós observamos na LINDB, nos artigos 20 a 30, é que há muitos temas, muitos assuntos que são típicos de processo administrativo. Vejam que essas normas novas da LINDB falam de avaliação de consequências das decisões que são elaboradas no processo. Essas novidades da LINDB tratam de regimes de transição. Essas novidades tratam de celebração de compromissos processuais. Trata também do uso de consultas públicas e audiências ao longo do processo de tomada das decisões. A lei também se refere a súmulas, a consultas, enfim, a uma série de dispositivos, a uma série de instrumentos que são típicos do processo administrativo. E ao tratar de temas de processo administrativo na LINDB, o Congresso naturalmente amarra a atuação dos estados e municípios e, portanto, limita, em certa medida, o espaço dos estados e municípios inovarem nessa matéria. Eu não estou querendo dizer com isso que as inovações da LINDB sejam negativas, não é isso. Embora a LINDB tenha problemas de redação, de falta de clareza na redação, de prolixidade de redação, os seus instrumentos são muito relevantes, sobretudo para gerar mais segurança jurídica nas relações com a administração pública. Eu só estou aqui citando a LINDB, para exemplificar como, apesar do entendimento consagrado de que processo é um assunto de cada ente, como o Congresso Nacional, por vezes, acaba entrando nessa matéria. Notem que, além dessa situação da LINDB, há outras em que, reconhecidamente, a Constituição abre espaço para que o Congresso Nacional limite a autonomia dos estados e municípios, tratando, portanto, de normas de processo administrativo. Se nós analisarmos o artigo 22, inciso 27 da Constituição, nós perceberemos que se deu ao Congresso a competência para legislar privativamente normas gerais de licitações e contratações em todas as suas modalidades. Isso significa que o Congresso edita normas gerais sobre processos de contratação pública. E ao editar essas normas gerais sobre contratação pública, claramente o Congresso tem um poder para limitar, para restringir a autonomia dos estados e municípios. Além disso, a Constituição prevê, no artigo 23, que o Congresso deverá editar normas de cooperação entre os entes federativos em áreas que sejam objeto de competência comum, como as políticas ambientais. Nós sabemos que as políticas ambientais são políticas de competência comum de todos os entes, ou seja, todos os entes trabalham conjuntamente para executar a política ambiental. E, no intuito de se evitar que os entes entrem em choque, que eles ajam de maneira desarticulada, o artigo 23, parágrafo único, exige que o Congresso edite leis complementares tratando da articulação e da cooperação dos entes federativos nesses temas. No campo ambiental específico, o Congresso editou a Lei Complementar 140 de 2011. Essa lei trata de licenciamento ambiental e outros temas da política ambiental. E nela nós observamos também uma série de instrumentos de processo administrativo. E o que eu quero dizer com isso é que, apoiado nessa competência para editar normas de cooperação federativa, o Congresso acaba também criando normas de processo administrativo que valem para todos os entes. E também posso citar aqui o caso do direito urbanístico, o caso do direito educacional, além do direito ambiental, em que o Congresso, pelo fato de ter um poder para editar normas gerais, acaba incluindo nessas normas gerais alguns aspectos processuais ou procedimentais e, com isso, limita também o campo de iniciativa dos estados e municípios. No entanto, fora desses casos especiais, o que vale é aquilo que eu disse inicialmente. Cada estado e cada município deve criar a sua lei própria de processo administrativo. É isso aí, pessoal.
e até a próxima aula.